Seja o nome do Senhor, muito bom poder adorar o nosso Deus, irmãos, e estar na sua presença. Não existe lugar melhor para estarmos, senão na presença de Deus. É aqui onde nós somos renovados, restaurados, renovados pelo seu Espírito. E a minha oração nessa tarde é que o Senhor continue ministrando ao nosso coração através da sua palavra. Hoje nós iremos, com a graça de Deus, iniciar uma série que será composta de 3 exposições acerca das bases dos relacionamentos. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, por gentileza, no texto que lemos no início do culto, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Nós iremos ler do versículo 34 ao versículo de número 40 da palavra do Senhor, nosso Deus. A epígrafe do texto fala do grande mandamento. Mateus 22, 34 nos diz: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é a verdade, tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada afiada de 2 gumes. Que o nosso coração possa estar preparado para receber e para ouvir a tua voz por meio da tua bendita palavra. Nós que estamos aqui em tua casa nessa tarde, os irmãos que estão em casa, famílias que nesse momento precisam ouvir a tua voz, que no nome de Jesus, toda voz humana, toda voz interior, cale-se diante da tua poderosa e audível voz, e que o nosso coração possa ser confortado, dirigido e renovado pela tua palavra. Oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Mateus 22 pode muito bem ser denominado do capítulo dos embates. Nós temos aqui nesse texto 3 situações entre Jesus e os religiosos da sua época. Os versos de 15 a 22 nos apresentam um desses embates. E agora, com uma seita do judaísmo chamada de herodianos. Os herodianos era aquele grupo de judeus que eram a favor da dominação romana e eles faziam apologia ao governo de Herodes, do rei Herodes. De sorte que eles eram, de certa forma, odiados por uma grande parte dos religiosos mais conservadores da época de Jesus. E eles, no campo deles, perguntam ao Senhor Jesus: é lícito pagar tributo a César? E nós temos a resposta famosa de Jesus a essa pergunta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos dos versos de número 23 a 33, um segundo embate, um segundo debate aqui no capítulo 22. Agora são os saduceus. É um outro grupo, uma outra seita do judaísmo, diferente bastante dos herodianos, porque os saduceus eram formados mais pela aristocracia daquela época ali em Israel. A sua grande maioria eram de sacerdotes, eram pessoas com poder aquisitivo considerável e eram pessoas muito intelectualizadas. Não é à toa que os saduceus aderiram à cultura grega e eram judeus helênicos. Eles não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam no céu e no inferno, e descriam em tudo que fosse sobrenatural. E eles chegam a Jesus e perguntam: uma mulher casou-se,
seu marido morreu e não gerou nela descendência. A lei do resgate, do levirato, diz que o irmão mais velho deve desposá-la, casar com ela e gerar um filho para que se torne o herdeiro de tudo que o falecido deixou. E assim ela casa com o irmão mais velho, esse também falece, não deixando herdeiro, e assim ela casa com os 7, e todos os 7 morrem, e ela não gera descendência. Eles então perguntam, lá no céu, quando ela chegar lá, de quem ela será esposa, já que ela casou com os 7? Nós temos mais uma resposta de Jesus, muito sábia. Jesus diz que lá no céu, seremos como os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. Essa foi a resposta de Jesus à pergunta dos saduceus. E aí, a partir do verso 34, que foi o texto que nós acabamos de ler, até o 40, nós temos o terceiro embate no capítulo 22. Agora são os fariseus. Os fariseus era aquela seita ultraconservadora de dentro do judaísmo. Eles obedeciam à lei nas suas menores observâncias, nas suas mais simples nuances. Eles observavam e procuravam seguir cabalmente toda a lei de Moisés. Para você ter uma ideia, além dos 10 mandamentos, eles ainda observavam uma demanda de preceitos. E quando eles perguntam ao Senhor Jesus qual o maior mandamento, eles não estavam fazendo uma referência ao decálogo, aos 10 mandamentos, porque eles entendiam que os 10 mandamentos não existe um mandamento maior do que o outro, mais importante do que o outro. Todos esses mandamentos foram dados por Deus e deveriam ser apreciados, deveriam ser obedecidos integralmente por todos os que guardavam a lei de Deus. Se eles não estão falando do decálogo, de que preceito, de que lei eles estão falando? Era exatamente essa gama de preceitos que foi produzida a partir da interpretação do decálogo. Então, os rabinos da época, eles começaram a interpretar os mandamentos. E essa interpretação, ela gerou um bojo de 613 mandamentos. E esses mandamentos tinham o mesmo valor para os judeus que a própria lei de Deus. E eles dividiam esse grupo de 613 mandamentos em 2 categorias. Aqueles que eram afirmativos, que ordenavam você fazer alguma coisa, eram 248 preceitos de ordenanças. E por que 248? Porque os judeus dividiam o corpo humano em 248 órgãos, membros. Então era um mandamento, uma ordem para cada membro do corpo. E eles também tinham outro grupo de preceitos que eram de proibições, que somando-se dava 365. Para cada dia do ano havia um não farás, não tocarás. Havia uma proibição para cada dia do ano, perfazendo um total de 613 preceitos e mandamentos. O problema dos fariseus é que eles tinham essa tradição da lei, essa interpretação, com o mesmo valor do que a própria lei de Deus. E em determinados momentos, eles consideravam a interpretação rabínica até com maior expressão do que a lei de Deus. Como Jesus questiona, por exemplo, eles tinham coragem de salvar um animal que caía em um abismo num dia de sábado, mas não poderia curar ninguém no dia de sábado. Perceba você que para eles, essas prescrições tinham até maior valor do que a lei de Deus dada para eles observarem e para eles cumprirem. Então esse grupo chega a Jesus e, tentando pegar Jesus pela palavra, eles fazem a seguinte pergunta: qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus começa a discorrer, falando que toda a lei se resume em 2 ordenanças e em 2 mandamentos. Mas antes de pensarmos aqui no texto e desenvolvermos a partir do decálogo essa nossa reflexão, eu preciso pontuar com os irmãos algumas considerações, né? E a primeira delas é que os 10 mandamentos estavam distribuídos em 2 partes.
Nós tínhamos ali 2 tábuas da lei. Na primeira, talvez você não lembre mais dos mandamentos, mas deixa eu relembrar você quais são os mandamentos. Então, na primeira tábua, nós temos ali os mandamentos que regulamentavam e que regulamentam a relação do homem com Deus. É no sentido vertical, é a minha relação com Deus. Nós temos, não terás outros deuses. Em outras palavras, eu serei o único Deus de vocês. O segundo mandamento, não farás imagem de escultura. O terceiro, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, guardarás o dia de sábado e o santificarás. O quinto mandamento, que era o último da primeira tábua, é o que nós denominamos de mandamento de transição, porque ele tem a ver com a relação com Deus, mas também com a relação com o próximo. É o mandamento que ordena que devemos honrar pai e mãe. Esse é o quinto mandamento, pois os pais são os representantes de Deus aqui na terra. E quando nós honramos os pais, estamos honrando o próprio Deus. Então, por isso que é um mandamento de transição. E aí, na segunda tábua, nós temos os mandamentos que regulamentam a relação com o próximo, a relação interpessoal. E esses mandamentos são: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e o último, o 10º mandamento é: não cobiçarás nada do próximo. Então, esses são os 10 mandamentos, e a dinâmica aqui é que 5 deles têm relação com Deus, como nós iremos servir a Deus e cultuarmos a Deus, e os outros 5 têm a ver com a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Então, perceba você que Jesus não estava falando nada diferente do que já estava na própria lei. Jesus estava trazendo uma interpretação da lei que aqueles religiosos de plantão já haviam perdido há muito, a essência e o espírito da lei. Por isso que Jesus diz que eles matavam as pessoas e afastavam as pessoas, obstaculavam o caminho das pessoas a Deus através de muitos preceitos, de muitas ordenanças e de muitos mandamentos. E antes de entrarmos propriamente no texto, queridos, eu preciso pontuar algumas considerações acerca de relacionamentos. Até porque a nossa dinâmica será falar sobre relacionamentos em alguns âmbitos. E eu preciso dizer para os irmãos que nós, seres humanos, fomos criados para o relacionamento. Todos nós fomos feitos com a capacidade de nos relacionarmos e com a necessidade de nos relacionarmos. Isso está na própria palavra de Deus. Quando nós temos um relato da criação lá do Gênesis, de Gênesis 2, por exemplo, capítulo 2, versículo 18, o Senhor mesmo diz: não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus declara isso, que não é bom que o homem esteja só, porque Deus nos criou para nos relacionarmos. Uma segunda consideração é que não existe relacionamento humano que possa ser perfeito. Pela simples razão, porque nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, temos uma natureza pecaminosa, então um relacionamento pode ser mais excelente como for, mas esse relacionamento estará fadado a conflitos, a atritos, a percalços, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos e é nós que criamos os relacionamentos e nós alimentamos os relacionamentos. E como Tiago diz no capítulo 4, versículo 1 da sua epístola, que as contendas, intrigas, vêm de onde? Vêm da nossa própria natureza, da nossa carne, é de lá, a fonte é lá. Nós muitas vezes terceirizamos, colocando a responsabilidade no outro, mas, a bem da verdade, os conflitos começam no nosso interior, na nossa própria natureza, e eles desagam em nossas relações interpessoais. E uma terceira consideração acerca dos relacionamentos é que as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, eles fornecem a todos nós parâmetros para a construção de relacionamentos saudáveis. Se já que não existem relacionamentos perfeitos, mas podemos construir relacionamentos saudáveis. E qual é o manual? Qual é a base? Qual é o parâmetro para a construção de tais relacionamentos? A palavra de Deus. Nela, você e eu, nós temos
todos os preceitos, todas as diretrizes para construirmos relacionamentos saudáveis, altruístas e duradouros. Porque a palavra de Deus apresenta para nós esses valores e esses princípios para a construção de tais relacionamentos. E quando eu falo de valores divinos, eu estou me referindo ao amor, à compaixão, ao perdão, ao altruísmo. Tudo isso são valores espirituais que a palavra de Deus nos exorta a desenvolvermos, a praticarmos nos nossos relacionamentos interpessoais. Dito isto, a minha proposta nessa tríade de exposição é apresentar as bases relacionais sob 3 óticas. Primeiro, o amor a Deus. Então, hoje, iremos ficar nessa primeira base, que é o amor a Deus, é a base para todos os demais relacionamentos. Mas eu também pretendo falar sobre o amor ao próximo, exatamente a segunda tábua, ordenando que nós amemos o próximo e o tratemos com dignidade. Mas também não posso deixar de falar sobre o amor próprio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o teu próximo. Terceiro, como a ti mesmo. Essas são as 3 bases que fundamentam os relacionamentos com Deus, com o próximo e com você mesmo, consigo mesmo. Então, pensemos um pouco sobre essa primeira base, que é do amor a Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que Jesus está fazendo aqui no capítulo 22 é citar o famoso Shema. O Shema era um resumo da lei que nós encontramos, por exemplo, no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. E essa palavra Shema significa ouve, porque se você percebeu bem, o texto começa exatamente com essa palavra. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então esse é o famoso Shema. É o resumo do espírito da lei apresentado por Jesus, que os judeus, e principalmente, sobretudo, escribas e fariseus, conheciam de cor, porque eles recitavam, não só uma vez, mas várias vezes ao dia, esse trecho da lei chamada de Shema. O que, em tese, o texto do Shema diz é: ame a Deus com todo o seu ser, com tudo que você é e com tudo que você tem. Essa é a ideia do Shema. Ame a Deus com o mais profundo do seu ser, com tudo que você é e com tudo que você tem. Essa era uma exortação de Deus para o povo, para observar a lei, mas não como algo penoso, que tivesse que cumprir e obedecer, mas como algo prazeroso, porque a motivação de observar os mandamentos não era de uma regra, um conjunto de observações em que era imposto, mas o princípio é do amor. Se eu amo a Deus, então eu vou honrá-lo, eu vou obedecê-lo por amor, e não por temor, por medo ou por obrigação. E se eu amo a Deus, eu também amo o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu não farei nenhum mal a ele, como está nos 5 últimos mandamentos da lei de Deus. É interessante que aqui no Shema, por 3 vezes, nós encontramos a palavra toda. Você percebeu isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo ele. Segundo, com toda a tua alma. Com todo o teu coração tem a ver com razão, com entendimento. Com toda a tua alma tem a ver com sentimento, com empatia, e com toda a tua força tem a ver com volição, com vontade, com atitude, com ação. Então tudo que há em mim, toda a expressão do meu ser deve convergir para amar a Deus em toda a sua totalidade e plenitude. Essa é a palavra do Senhor que encontramos aqui em Deuteronômio 6, e é reverberada por Cristo respondendo aos fariseus quando eles perguntam sobre o maior mandamento. Então as Escrituras, elas mostram
como é o amor de Deus e como devemos amar a Deus. Eu disse há pouco que todas as questões que precisamos de resposta estão nas Escrituras. A palavra de Deus nos orienta sobre todas as coisas da vida. Inclusive, ela nos indica, ela nos mostra como era o amor de Deus e, ao mesmo tempo, ela nos apresenta o molde de como nós devemos amar a Deus. Então, pensemos um pouco sobre isso. Primeiro, como é o amor de Deus? Como é este amor? Nós ouvimos comumente as pessoas dizerem umas para as outras: Deus te ama. Deus ama você. Mas será que você já parou um pouco para pensar sobre como é este amor? Como é o amor de Deus? Evidentemente que nós não teríamos a capacidade humana de entender na sua plenitude o amor de Deus, porque a nossa mente é limitada e nós usamos o parâmetro do nosso amor para tentar dimensionar o de Deus. Isso é uma forma muito pobre de se dimensionar o amor de Deus. Não há como dimensionar o amor de Deus. Mas Lois Berkhoff, ele falando sobre o amor de Deus, ele diz o seguinte: este amor é a perfeição de Deus, pela qual ele é movido eternamente à sua própria comunicação. O que ele está querendo dizer é que este amor não vem de alguém ou de algo. Este amor, ele vem do próprio Deus. Ninguém não ensinou a Deus a amar. Nós é que aprendemos a amar através da nossa relação com Deus, do nosso caminhar com Deus. Ele é a fonte do amor. Ele é a expressão máxima do amor. Como é então este amor? Não tem como nós descrevê-lo na sua totalidade, mas permita-me de forma muito pobre apresentar aqui pelo menos 3 aspectos do amor de Deus. O primeiro, este amor é perfeito. E quando eu falo do amor perfeito, eu estou falando do ágape, do agapau, desse amor sublime, desse amor pleno, desse amor que nos enche e não nos falta nada. Mas também deste amor puro, este amor que não pede nada em troca. Não é um amor interesseiro, não é um amor que busca reciprocidade, porque Deus não necessita de ser amado por ninguém. Ele decidiu nos amar livremente. E Ele não é Deus porque nós o amamos. Não, nós somos pessoas porque nós o amamos. Então o amor de Deus é isso. É um amor puro. É um amor que não tem troca, que não tem interesses. Porque Deus ama, porque Ele decidiu livremente amar. Segundo, o amor de Deus é imensurável. E nas palavras de João, descrevendo, evidentemente, a do nosso Salvador, no capítulo 3, verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não há como descrever o tamanho. Não há como descrever a altura deste amor. Evidentemente que ela chega até os céus de Deus. Não há como dimensionar a sua largura. Ela é muito maior do que o universo. E olha que o universo continua em expansão, em crescimento, e não dá para medi-lo. Ele é mais profundo do que tudo que você possa saber e conhecer. Então João diz: Deus amou o mundo de tal. O que é esse tal? É isso mesmo, não dá para entender, não dá para dimensionar, não dá para compreender. Mas um outro aspecto do amor de Deus é que este amor é incondicional. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O que é que o profeta está dizendo? Que você não fez por merecer ser amado. Que Deus não viu algo em você e decidiu te amar em detrimento de quem você era ou do que você fazia. Não, é exatamente o oposto. Paulo chega a dizer que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos inimigos e pecadores. E ele chega a dizer: quem daria o seu filho para morrer em lugar de seu inimigo? Mas foi exatamente isso que Deus fez.
Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e Jesus é a expressão mais apoteótica do amor de Deus. Por isso o autor sagrado, no capítulo 1 de Hebreus, diz que Deus falou no passado aos pais pelos filhos, por meio dos profetas, mas hoje Ele nos fala por meio do seu Filho, que é a expressão exata de quem Deus é, de quem o Senhor é. Então este amor é um amor que não pede nada em troca, e é um amor que não pode ser justificado, porque a bem da verdade, queridos, nós não merecemos ser amados como somos, nenhum de nós. Não fizemos por merecer, não fazemos por merecer, por mais honestos e justos que busquemos ser, mas nunca chegaremos ao nível de quem Deus é, do caráter de Deus. E esse Deus perfeito, autossuficiente, esse Deus que não precisa de nada nem de ninguém, livremente escolheu nos criar para a sua glória. E aí veio a queda, que nos afastou de Deus, e por algum momento estávamos perdidos, mas Ele não desistiu de nos amar, e Ele dá o seu Filho, para morrer da forma mais cruenta, mais vexatória, naquela cruz. Ele foi até as últimas consequências, para nos salvar. E quando nós olhamos para isso, o sentimento que nos vem é de constrangimento, porque não merecemos, não somos dignos, meus irmãos, e ainda não conseguimos entender este amor, porque quantas pessoas que vivem hoje lamentando-se e reclamando daquilo que não tem, daquilo que não alcançou, da porta que não foi aberta, da oportunidade que não foi aproveitada, da vida que você gostaria de ter e não tem. Meu querido, se você passar a sua vida inteira sem ter nada de bens materiais, só apenas sobrevivendo, você ainda deverá se sentir o ser humano mais rico e feliz da terra, porque Deus ama você. E Ele enviou o Filho dele para tomar o seu lugar naquela cruz e para garantir a sua salvação, a nossa salvação. Esse é o amor de Deus, irmãos. Mas a segunda questão que nos advém com o texto é: se Deus nos ama, como nós devemos amá-lo? Porque o primeiro mandamento diz respeito a isso: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós temos a resposta a essa questão aqui no Decálogo. Os 10 mandamentos e, sobretudo, os 5 primeiros mandamentos pavimentam a estrada para uma vida de devoção a Deus, para uma vida de amor a Ele, para uma vida de afeição a Deus. Como nós podemos amar a Deus de todo o coração? Em primeiro lugar, nós amamos a Deus de todo o coração, tendo Ele como a nossa maior e mais importante prioridade. Isso está no primeiro mandamento, no verso 3 de Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses adiante de mim. Esse mandamento exprime a nós a ideia de que Deus deve ser para nós a nossa maior porção. Deus deve ser para nós a nossa maior prioridade. Este mandamento aponta para a unicidade e para a singularidade de Deus. Deus é um só, é único. Não são 2, 3 deuses, é um único Deus. E Ele diz que Ele exige de nós devoção plena, total, não em partes, mas com toda a expressão do nosso ser, deve estar rendida inteiramente a Deus. Quando o nosso alvo for glorificar a Deus com a nossa vida, aí sim, irmãos, nós estaremos amando a Deus de todo o nosso coração. Você tem vivido essa realidade? Esse tem sido o alvo da sua vida? Eu quero viver para a glória de Deus.
Eu estou reverberando as palavras de Paulo. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aprendi a estar na fartura e na escassez, porque nele posso todas as coisas. E tenho tudo nessa vida como refúgio diante da sublimidade da glória que me espera na eternidade. E eu estou muito confuso, porque ora eu desejo estar com Cristo, que é muito melhor. Mas eu também desejo estar aqui com vocês, falando de Cristo, testificando sobre Ele. De uma forma ou de outra, o meu viver é para Cristo. Isso reflete o desejo de alguém, a decisão de alguém de amar a Deus com todo o seu coração. Quando Deus soa a minha maior prioridade. E essa pergunta é apenas retórica para gerar em você reflexão. Você ama a Deus mais do que tudo nessa vida? Você ama a Deus mais do que tudo na vida? As suas prioridades, porque as nossas prioridades definem os nossos valores. E as suas prioridades? Deus é a sua prioridade? A sua relação com Deus está em primeiro lugar? Ou você tem vivido a sua vida para alcançar seus objetivos, seus alvos, suas metas, e aí você busca Deus apenas numa relação utilitária? Quando você precisa da ajuda de Deus, então você recorre a Ele, porque você não tem como resolver sozinho. E aí você pede ajuda aos universitários, né? Que no caso aí é Deus. Me ajuda, Deus. É uma relação viciosa, extremamente utilitária, do toma lá da cá, onde Deus ele vira um meio para um fim. Porque na verdade o objetivo não é Ele, não é glorificá-lo, não é amá-lo, não é servi-lo. E você jamais poderá dizer como Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu perdi tudo, mas mesmo assim continuarei amando e servindo a Ele de todo o meu coração. É isso que Jó diz, irmãos. Essa é a palavra de Jó, que nós devemos entender e compreender em nossa vida. Segunda maneira de amar a Deus com todo o coração está no segundo mandamento, no verso 4 do capítulo 20 de Êxodo. Servindo a Ele de forma exclusiva. E aí ele vai dizer: não farás para ti imagem de escultura. O que nós temos com esse mandamento é a exclusividade. Deus não aceita ser dividido por mais ninguém. As suas afeições a Deus devem ser exclusivas. Você não pode amar alguém assim, da mesma maneira e com a mesma intensidade que você ama a Deus. Porque caso isso seja uma realidade na sua vida, você é um idólatra. E falar de idolatria numa igreja evangélica parece algo desnecessário. Não é verdade? Não, eu já fui. Eu já fui a pé para Canindé, eu já fiz romaria para Juazeiro, eu já estive diante de uma imagem para ali venerar. Hoje não, eu não faço mais isso. Então, falar de idolatria na igreja evangélica, para crente, é algo desnecessário, porque eu não sou idólatra. Engano seu. Porque como Calvino disse na sua Instituta, no primeiro livro, se não me engano no capítulo 9, falando de idolatria, Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos os nossos próprios ídolos. Ídolos do coração. Nós produzimos, nós geramos os nossos próprios ídolos, irmãos. Então, ídolo não é só aquele que alguém se prostra e venera e oferece adoração. Ídolo não é só essa prática. A idolatria é algo mais sutil. E quando nós falamos de idolatria moderna, é muito mais sutil ainda. Porque vivemos em uma geração que tem os seus deuses, os seus ídolos. O sexo é um deus para essa geração. O poder é outro
Deus para essa geração, e o dinheiro é outro Deus adorado. É a trindade que é venerada por uma sociedade de consumo, pela uma sociedade que está na contramão dos valores espirituais e de Deus. Então, ser idólatra não tem a ver só com se prostrar diante de uma imagem de escultura. Não, tem a ver com as nossas afeições. A quem nós amamos mais? Quem nós amamos com maior intensidade? Quem está dividindo as nossas afeições? Timothy Kelly, no seu livro Deuses Falsos, ele diz que ídolo é tudo aquilo que você acredita que pode trazer paz para o seu coração e dar sentido à sua vida. Isso não é incomum em nossos dias, irmãos. Crentes mesmo. Eu quero passar naquele concurso, eu quero fazer aquela faculdade, eu quero comprar aquele carro, eu quero adquirir aquela casa, eu quero alcançar isso porque isso vai mudar a minha vida, e aí sim, eu viverei, eu serei feliz, porque a minha vida terá sentido. E você vive essa busca insana, achando que os bens materiais, que as conquistas humanas trarão sentido à sua vida, e isso é engano. Porque há, como Blaise Pascal dizia, no coração do homem, este vazio que só Deus preenche. É um vazio do tamanho de Deus, que só a presença de Deus pode preencher as lacunas da sua alma. Somente. Então, cuidado com a idolatria. Cuidado com estar adorando o dinheiro. Cuidado com estar buscando o poder. Cuidado com adorar o prazer pelo prazer, porque isso pode ser o seu Deus. Isso pode ser o seu ídolo. E você, mesmo professando a fé evangélica, ser um idólatra sem saber. Terceiro lugar, amamos a Deus de todo o nosso coração, quando honramos o seu nome. É assim que amamos a Deus de todo o coração. E aqui nós temos o terceiro mandamento, que está no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós precisamos aprender com os judeus o princípio da honra ao nome de Deus. Primeiro, eu amo. Segundo, eu não divido a minha afeição com ninguém, a Ele com ninguém. Terceiro, eu honro o nome de Deus. E os judeus têm muito a nos ensinar sobre isso. Os judeus chamam Deus de Yahweh, ou aportuguesadamente Yahvé. São 4 letras do alfabeto hebraico que juntas formam o nome de Deus. E para você ter uma ideia, os judeus honram tanto, respeitam tanto o nome de Deus, que esse nome é quase impronunciável. Quando às vezes um escriba estava fazendo uma tradução de um texto e ali havia o nome de Deus, o que ele fazia? Ele ia, lavava-se, trocava de roupa, trocava a pena do tinteiro só para escrever o nome Yahvé. E com tanto temor e respeito ao nome de Deus, ao longo do tempo, os maçoréticos e os rabinos, eles fizeram uma transliteração do nome de Deus para não estar chamando Yahvé. Então eles acrescentaram uma letrinha e agora eles passaram a chamar Deus de Adonai, que quer dizer Senhor. Só para não estar pronunciando constantemente o nome de Deus. Tamanho respeito que eles têm ao nome de Deus. Bem diferente dos crentes modernos de hoje, que inclusive fazem piadas com o nome de Deus. Existem pastores gospel, que são comediantes, e que contam piada, fazem stand-up, usando a palavra de Deus e o nome de Deus. O uso do nome de Deus é em vão e envolve em vão quando você torna o nome de Deus trivial, quando você usa para qualquer coisa, para qualquer situação, você está usando o nome de Deus em vão.
O uso do nome de Deus em vão envolve você utilizá-lo de forma imprudente na adoração. E eu cheguei a dizer isso, se eu não me engano, domingo passado, que é na hora dos cânticos onde as pessoas mais mentem. Porque elas cantam aquilo que elas não sentem, que elas não querem viver. Elas estão expressando a Deus o que deveria estar em seu coração, mas na verdade elas cantam porque acham bonito a harmonia, a levada da música, mas elas não param para refletir na letra da música, o que a letra está declarando, o que ela está dizendo. O nome de Deus é usado em vão quando você deixa de cumprir um juramento ou a sua palavra, no qual você usou o nome do Senhor. O Novo Testamento nos desaconselha, inclusive, a jurar em nome de Deus. Quando se usa o nome de Deus para propósitos egoístas ou alheios, isso também é usar o nome de Deus em vão. Esses mau caráter, mercenários de plantão, que vêm extorquir as pessoas, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, dizendo que Deus mandou, que Deus está falando, e eles acabam espoliando os bens das pessoas, usando o nome de Deus. Certamente eles irão pagar o devido preço por isso. E quando Jesus fala em João 10:10 que o ladrão vem para roubar e matar e destruir, ele não está falando do diabo. O diabo é um ladrão, sim, é verdade. Mas Jesus não está falando do diabo ali em João 10:10. Ele está falando dos mercenários, dos hereges, daqueles que pregam mentiras. O contexto é esse. Os religiosos que extorquiam, que espoliavam, eles vêm para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: eu não quero nada de vocês, eu vim foi para dar vida e vida em abundância. É isso que eu tenho para dar. Então, cuidado com o nome de Deus. Quarto lugar, como eu amo a Deus de todo o meu coração. O quarto mandamento, no verso 8 de Êxodo 20, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, primeiro, eu não tenho outro Deus. A minha relação com Ele é exclusiva. Segundo, eu não divido a minha afeição com ninguém. E nem amo ninguém como eu amo a Deus. Terceiro, eu honro o nome dEle. Quarto, eu honro o seu dia. Eu consagro o meu tempo para Deus e para a sua glória. Fugindo dessa discussão do sabatismo, que usam o sábado como um cavalo de Troia, inclusive para condenar ou para salvar aqueles que ou são a favor ou contra. A nossa proposta não é essa hoje, evidentemente. Eu preciso dizer para você que o sábado é um mandamento divino e que ele continua ainda em vigor. Não o dia de sábado específico, porque, de acordo com as confusões de calendários que ocorreram ao longo da história, o último foi Júlio César, que teve um erro de cálculo lá e Jesus nasceu em 5 a.C. Então não dá para você precisar com exatidão qual é realmente o dia da semana que é sábado. Se o sábado que nós temos no nosso calendário é o sábado mesmo, porque se perdeu-se ao longo do tempo, nessas contagens equivocadas. Mas a questão do sábado não é o dia em si, ou que não guardá-lo eu não serei salvo, como os sabatistas chegam a dizer em seus catecismos, que aqueles que guardam o domingo, eles receberam a marca da besta, e aqueles que guardam o salvo é que serão salvos. Nós não somos salvos porque guardamos o sábado, nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E se somos salvos, nós guardamos a lei de Deus. E o sábado está incluso. É interessante que os 3 primeiros mandamentos começam com a mesma palavra: não. Não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Não usarás o nome do teu Deus em vão. Mas quando chega no 4º mandamento, nós não temos a palavra não, nós temos a palavra lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que o Senhor mudou aqui a forma de comunicar? Porque o povo já sabia que deveria guardar o sábado. Porque está lá no relato da criação, em Gênesis. O texto sagrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, diz
que o Senhor criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia Deus cessou de criar. A palavra que temos lá é Shabá. Shabá quer dizer cessou, parou. Não é que Deus se cansou, passou 6 dias trabalhando e estava cansado, porque o profeta Jeremias diz que Deus não se cansa. Aliás, Isaías, Deus não se cansa. Então não é nesse sentido de que Deus estava cansado e tirou uma soneca no 7º dia, porque estava muito exaurido, não. Quando o texto diz que Deus descansou, significa que Ele parou de criar, Ele cessou de criar, porque já havia criado tudo. E o 7º dia Ele consagrou e santificou, e Ele disse, tudo que foi criado até agora, o 7º dia é o dia em que a criação se reunirá para prestar louvor a mim, para prestar culto a mim, para honrar a mim. Quando nós falamos do sábado, nós estamos falando do princípio de honrar a Deus com o nosso tempo, irmãos. E é incrível como o Senhor nos deu 86.400 segundos todo dia. Nos deu 1.440 minutos. Nos deu 24 horas. Mas uma das frases mais faladas é, não tenho tempo. A minha vida é muito agitada, eu estou sem tempo, eu não tenho tempo. Quando você abre a boca e diz que não tem tempo, você está, na verdade, na fugitiva de tentar reconhecer de que você é um péssimo mordomo do tempo, de que você não honra a Deus com o seu tempo, de que você é um péssimo administrador, que você não administra o seu tempo, porque você tem 24 horas, 86.400 segundos para você usar da maneira que você mais pode usar proativamente, e você vive desperdiçando o seu tempo, usando de qualquer forma, de qualquer maneira, gastando o tempo com coisas que são triviais, secundárias, e deixando de otimizar o seu tempo e utilizá-lo com coisas que realmente têm valor. Quanto tempo você gasta por dia vendo as postagens dos Instagrams da vida, dos WhatsApp, e assim vai, Twitter, Tinder? Quanto tempo você gasta vendo aquelas postagens, sem pé, sem cabeça muitas vezes, um bocado de fake news, de mentira, coisas que vão aguçar a tua natureza carnal e não te levar para perto de Deus? Talvez você, se calcular bem, se você tiver o cuidado de anotar a hora que você começa a ver, e toda a vida você anotar, e anotar a hora que você parou, se você somar durante o dia, talvez dê um tempo considerável. Mas a minha pergunta para você hoje é, quanto tempo você dedica lendo a Bíblia todo dia? Quanto tempo você dedica orando todo dia? E você ainda vem me dizer que ama a Deus mais do que todas as coisas? Se o seu tempo é destinado às coisas dessa vida e desse mundo, mais do que tudo, e talvez aquilo que sobra é para Deus, um tempo péssimo de qualidade, você tem coragem de dizer que ama a Deus mais do que todas as coisas? Me desculpa a sinceridade, mas você não passa de um mentiroso. Porque se realmente você ama a Deus, você vai valorizar a sua relação com Ele. Você vai investir tempo de qualidade na sua relação com Deus. Deus vem em primeiro lugar, as outras coisas vêm em segundo lugar. E é muito interessante, um dos reformadores, Lutero, ele começava o dia orando, e ele orava em média 3 horas por dia. E ele dizia, hoje eu vou dedicar só 3 horas de oração, porque o meu dia está muito cheio. Mas para Lutero, não existia lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Esse é o princípio, irmãos. É isso que o sábado nos comunica, que devemos dedicar tempo da nossa vida. As pessoas hoje vivem essa corrida frenética, são tantas distrações, né? Esse ritmo tão frenético, tão alucinado. Você lembra da época que só existiam uns 4 canais de TV e você era morto de feliz da vida? E hoje você tem Netflix, você tem Sky, você tem Claro, você tem Amazon, você tem Globoplay, crente não é para ter, mas tem, né? Você tem um bocado de coisa
E aí você fica lá. Tem que ser 2 controles por ano, porque um não aguenta, você fica lá. Poxa, não tem nada para me assistir. Porque você vive nesse mundo louco de oferecer muito para lhe distrair, para lhe afastar daquilo que realmente tem valor e tem importância. Experimente se afastar um pouquinho das mídias digitais, das plataformas digitais e comece a dedicar tempo à leitura da palavra e à oração e você vai descobrir o poder que é ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Deixa eu caminhar para o fim aqui, agora que eu olhei para o relógio. E eu estou falando sobre tempo, né? Scott Peck, ele diz o seguinte: o ontem é história, o amanhã é um mistério, o hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Então use o hoje para a glória de Deus. Amém? A quinta forma de amar a Deus de todo o coração está exatamente no 5º mandamento, que está no verso de número 12 de Êxodo 20. Honra a teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa sobre a terra. Esse é o mandamento, como eu já citei, de transição. Ao honrar os nossos pais, estamos honrando a Deus, pois Deus constituiu os nossos pais como autoridade sobre nós, autoridade espiritual. E na lei rezava a pena de morte. Isso mesmo, era um crime, um pecado capital, desonrar o pai e a mãe. Deuteronômio 21:18 diz: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens daquela cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Eu acho que tem gente fazendo assim: ufa, ainda bem que não estamos na época da lei, porque eu já estaria mortinho da Silva, já estaria de osso branco, já teria morrido há muito tempo, porque a forma como você trata seu pai e sua mãe já era para você estar morto. Mas esse mandamento continua em vigor. Se os pais não disciplinam, a vida disciplina. A vida se encarrega, porque o mandamento se cumpre. Mandamento se cumpre. Filho que desonra pai e mãe, filho rebelde, filho contumaz, vai sofrer na vida. E eu não estou aqui lançando praga não, eu estou constatando o que a Bíblia diz. Além de ser lei da semeadura, é o que o mandamento de Deus diz. E ele se cumpre cabalmente. Então você que é filho, que está aqui me ouvindo nessa noite, olhe a maneira como você trata seu pai e sua mãe. Olha a forma como você o trata. Porque Deus vai pedir conta a você disso. Deus vai pedir conta a você. E se você desonra seu pai e sua mãe, você não está desonrando só a eles, você está desonrando a Deus em primeiro lugar. E você vai prestar conta com Deus sobre isso aí. Ah, mas o meu pai não é um exemplo, minha mãe não é uma pessoa que pode ter autoridade sobre mim para dizer o que eu devo ou não fazer, porque ela mesma não faz, mas não há na palavra de Deus essa brecha na lei, dizendo, se seu pai não andar de acordo com a lei de Deus, então você está desobrigado a obedecê-lo e honrá-lo. Não, não tem isso. Se o pai e a mãe não são pais e mães segundo Deus, segundo a lei de Deus, eles vão pagar o preço também. Mas é eles que vão pagar por não serem pais que honrem o chamado e a vocação de serem genitores. Mas se você que é filho, está tentando se esconder de trás das falhas de seus pais para não honrá-los, Deus vai pedir conta a você e não é a eles não. No que se constitui então a honra aos pais, irmãos? Em primeiro lugar, respeitando-os com palavras e ações. Irmãos, eu sou de uma época, porque eu sou novo, mas eu sou de uma época em que menino que chamava o pai e a mãe de você, engolia uns 4 a 5 dentes. É lógico que eu não estou fazendo apologia a esse tipo de criação ou violência. Mas era assim,
experimentava chamar o teu pai e tua mãe de você. Você ia ficar banguelo, ia ter que ter uma dentadura zona daquela que brilhava até no escuro. Hoje em dia, eu fico com vergonha alheia quando eu vejo alguns pirralhos fedendo a mijo, desculpa aqui a expressão, tratando os pais e os pais se submetendo. Parece que eles aqui são o dono da razão e que manda, e os pais com medo, obedecendo. Meus irmãos, eu não consigo, eu fico doente quando eu vejo isso. Eu fico doente. Porque eu fui criado, eu nunca apanhei. Nunca apanhei, fisicamente. E eu fui criado assim, ouvindo os meus pais, obedecendo eles, respeitando eles. Minha mãe me mandava ir para o mercantil, fazer as compras, comprar alguma coisa, eu ia morrendo de raiva, mas eu ia calado. No caminho eu dizia um bocado de coisa. Mas na frente dela jamais. Sim, mamãe. Porque é uma questão de respeito, irmãos. De honra. O que é honrar os pais? Submeter-se às suas ordens. Submeter às ordens dos pais. Se o pai disse não, é não. Se a mãe falou não, é não. Ah, mas eu queria, mas é não, é não. O que é honrar os pais? É assisti-los na velhice. Você já prestou atenção que a vida, ela dá voltas? Porque você nasce, você é um bebê, você vai crescendo, seu pai e sua mãe lhe botam no colo, lhe dá comida, cuida de você, protege você. Não é assim? E aí você cresce, se torna uma pessoa adulta, e aí você constitui família, você também gera filhos, e aí os seus pais vão envelhecendo. E é eles que viram criança, e você vai agora ter que cuidar deles. Porque a história se investe. Irmãos, e para quem tem o privilégio de cuidar dos pais idosos, é uma honra. É uma honra cuidar dos pais, ver seus pais envelhecendo, e você podendo assisti-los, cuidar deles. Isso é uma honra muito grande. Eu digo isso porque eu me sinto assim. Deus me deu o privilégio de cuidar dos meus pais. Eu posso não ser o filho que eles queriam ou sonhavam, mas eu procuro ser o melhor filho que eles podem ter. Porque esse é o meu papel como filho. E essa deve ser a nossa postura. Amém, queridos? É assim que você ama a Deus de todo o coração. Não é dizendo aquelas palavrinhas, sabe, bonitas, produzidas, ou aquelas frasezinhas de efeito, meu coração é teu, a minha vida é tua, e levanta a mão e até chora, sai aquela lágrima solitária no canto, não. Você vai provar que ama a Deus, obedecendo os seus mandamentos, vivendo de acordo com a sua palavra, honrando a Ele como Ele diz que quer ser honrado, cultuando a Ele como Ele diz que quer ser cultuado. Qualquer outra forma é ilegítima, porque a forma correta é essa: siga os mandamentos, obedeça, viva para a glória de Deus, honre a Deus, e você poderá dizer: eu te amo com toda a expressão da minha vida, Senhor. É isso que Deus quer de nós. Amém, queridos?